O Espírito Santo, ele me deu um comando nessa semana e eu quero ser obediente. Eu quero dar uma palavra aproveitando aqui. É como eu sempre peço, queridos, esse momento não pode conversar, tá? Quem estiver em pé e não precisar ficar em pé, senta. Não pode, porque aí a gente deixa o diabo ganhar espaço no nosso meio. Então, por favor, quem está em pé e não precisa ficar em pé, vamos sentar. É o momento da palavra, um momento importante para você se conectar. Não conversa, fala para o seu colega do lado, não conversa comigo. Isso aí, vamos bater um papo em casa, que é melhor. Tá bom? Então, o Espírito de Deus, ele me deu um comando, e eu quero aproveitar esse gancho do Sheldinho, que Sheldon falou aqui sobre batismo. Eu quero dar uma palavra sobre batismo. Porque a gente está sempre falando, né? Batismo não é isso, batismo é aquilo, o que é que eu preciso para me batizar? O Espírito Santo me deu um comando assim, ó. O Espírito Santo falou claramente, ainda tem gente com dúvida. E aonde tem dúvida não tem? Não tem? E certeza é? Fé é certeza. Se você está na dúvida em algum assunto, cara, faz de tudo para eliminar a dúvida da tua vida. Porque na dúvida não tem certeza, e certeza é fé. Amém? Você está entendendo, sim ou não? Então eu quero obedecer ao comando do Espírito Santo, e eu quero fazer uma oração. Eu quero que você ore comigo. Feche seus olhos. Fala assim, Senhor, abre o meu entendimento. Eu abro mão de conceitos pré-estabelecidos e me abro completamente para a verdade da tua palavra. Amém. É isso. Você abriu o teu coração. Sabe, queridos, mas antes eu quero passar um videozinho do que acontece lá no batismo. E em cima desse, são 30 segundos de vídeo, e em cima desse vídeo eu vou falar algumas coisas que tem gente que pode ter medo. Eu não vou me batizar, que eu não sei como é que é. É só isso aqui que vai acontecer lá, ó. Dá uma olhada aí. Você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida? Sim. Você promete viver para Ele por toda a tua existência? Sim. Está disposto a obedecer a sua palavra incondicionalmente? Sim. Segundo a sua confissão de fé e o teu testemunho público e a ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, queridos? Não é simples? É simples, sim ou não? Precisa ter medo? Precisa? Não precisa ter medo, até quem não sabe nadar. Não tem problema, você vai ficar com o pezinho firme ali, tá? E agora eu queria dar uma palavra, eu nem preparei slide nem nada, mas o Rafa a gente está em sintonia. O mesmo Espírito, ele está rindo, o mesmo Espírito que habita aqui, habita nele também. Então, como uma flecha, quando eu falar o texto aqui, ele vai lançar. Você crê? Eu creio também, meu irmão, em nome de Jesus. Então, a primeira coisa que eu queria falar para você, o que é batismo? O que é batismo? Em batismo a gente pode falar muitas coisas, mas eu quero me concentrar naquilo que o Espírito Santo me direcionou. Primeira coisa, batismo é uma ordem do Senhor Jesus. Está lá em Marcos capítulo 16, no verso 16. Ordem. Ordem foi feita para ser questionada, sim ou não? Ordem foi feita para ser cumprida. Olha só, é palavras do mestre. Está rápido, Rafael, hein? Fui ali, voltei, pá. Quem crer e for, será. Quem não crer, é isso. É uma ordem clara. É uma ordem que nós precisamos nos submeter e cumprir. Não é uma opção, o batismo não é uma opção para o cristão. O batismo é uma ordem. Eu não escolho se eu vou me batizar ou não vou me batizar. Eu escolho obedecer ou não. Entendeu? É só isso. A escolha não está em se batizar ou não se batizar. A escolha está em obedecer ou não obedecer. Basicamente isso. Mas é tão séria essa ordem que o próprio Jesus se submeteu. Vamos dar uma olhada lá em Mateus capítulo 3, do verso 13. Mateus 3, 13 ao 15. Meu Deus, está muito rápido, Rafael, gente. Então, Jesus veio da Galileia ao Jordão para quê?
para ser batizado por João, queridos. Então, só o fato do teu mestre ter sido batizado, e Jesus é o nosso exemplo, sim ou não? Você já deveria crer que isso é um bom motivo para você se batizar. Legal. Aí olha no verso 14. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? João estava falando: não, você é o mestre, você não precisa se batizar. Eu é que tenho que ser batizado por você. Você não precisa se batizar. João falou para Jesus. Olha a resposta de Jesus no verso 15. Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos para quê? Para cumprir toda a justiça. E João, o que está escrito tem que ser cumprido. E o próprio mestre dos mestres, ele se submeteu a ser batizado mesmo sem precisar. Então o batismo é uma ordem que deve ser cumprida. Está comigo, sim ou não? Até aqui dúvidas? Não. Vamos lá. Tem muita coisa aqui. Vou gastar um tempinho com isso porque eu recebi um comando e eu quero obedecer. O que é o batismo, pastor Luiz? O batismo é uma confissão pública de fé. Uma confissão pública. Você vai confessar como está lá em Mateus capítulo 10, verso 32 e 33. Mateus 10, 32 e 33 diz o seguinte: quem pôs me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Verso 33. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Está entendendo, sim ou não? Então o batismo é uma confissão pública de fé. É por isso que no meu entendimento, até mesmo no nosso entendimento da liderança dessa igreja, a questão da pessoa receber a Jesus é importante. É importante, mas às vezes a pessoa é tímida, não vem aqui na frente e não recebe a Jesus. Cara, mas ela vai fazer a confissão pública de fé dela no batismo. Nós já batizamos pessoas que não receberam a Jesus, mas foram direto para o batismo. Será que ela não creu em Jesus, gente? Claro que creu. Então a confissão pública pode ser feita não aceitar Jesus? É claro que pode. Mas olha só, o batismo é uma confissão pública de fé. Nós precisamos fazer isso. Você está entendendo, sim ou não? Sim. É isso aí. Não precisa deixar passar a oportunidade. Eu já quero dizer que para aquele que quiser se batizar, ainda dá. É sábado. Você vai lá e se batiza. Amém, queridos? É isso aí. O que é o batismo, pastor Luiz? O batismo é um simbolismo do novo nascimento. É um simbolismo do novo nascimento. Quando nós recebemos Jesus, ele falou para Nicodemos, né? Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Necessário é nascer de novo. E vou voltar de novo para o ventre da minha mãe? Não, você vai nascer da água e do Espírito. Então Jesus, ele está dando uma declaração que no mundo espiritual, quando nós o recebemos como Senhor e Salvador, nós nascemos de novo. Nós nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém, queridos? A nossa natureza ela é completamente mudada. Nós entregamos a nossa vida a Jesus e a nossa natureza é completamente mudada. Esse nova criatura no texto original, no grego, lá em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é uma nova criação. A palavra nova aí, sabe, no original dá a ideia de algo que nunca existiu antes. Deus não fez um remendo no teu espírito, Ele criou coisa nova. Ele não fez um remendo, não fez um ajuste, Ele criou uma coisa nova que nunca existiu antes. Você está entendendo sim ou não? Então agora, vamos dar uma lida lá em Romanos 6,4. Então agora, esse ato que aconteceu no mundo espiritual, ele vai ser agora simbolizado no mundo físico. Então quando eu deitei ali, a gente estava ali batizando Pedro, a gente deita ele simbolizando que a velha criatura está sendo sepultada e a nova criatura está nascendo. O batismo é isso, olha lá. Ó. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. A fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova... entendeu? Então o batismo é esse simbolismo de uma morte para uma velha vida e um ressurgimento para uma nova vida. Você está entendendo, sim ou não? Esse é o batismo. Batismo é isso. Tá bom? Então vamos lá, outra pergunta. Eu perguntei, a primeira pergunta, eu vou responder algumas perguntas aqui, tá?
Primeira pergunta que eu respondi, o que é batismo? Vou ficar só dentro dessa esfera, porque tem mais coisa para falar que vai completar também o que é batismo, mas não tem problema. Vamos para a segunda pergunta. Por que eu tenho que me batizar? Eu já te dei 3 motivos. O batismo é uma ordem do Senhor Jesus, o batismo é uma confissão pública de fé, é necessário, porque aquele que não faz também não será confessado por Jesus, e o batismo é um simbolismo do novo nascimento. Aquilo que aconteceu no mundo espiritual precisa se materializar no mundo físico. Amém? E Jesus se batizou. Eu acho que esses 4 motivos, cara, são mais do que suficientes para você entender a necessidade do batismo. Você está entendendo, sim ou não? Então, beleza, vamos para a terceira pergunta. O que eu preciso para ser batizado? É uma boa pergunta que muita gente faz. Eu estou fazendo isso aqui, gente, porque a gente está nessa jornada há algum tempo, a gente ouve isso das pessoas. Então, eu estou colocando aqui respostas a perguntas que eu já ouvi. Ou respostas a situações que eu já ouvi. E que a gente precisa responder, assim, no geral, está sendo gravado. Amém? Batismo é isso aí. Por que eu preciso me batizar? Não, essa já foi. O que eu preciso para ser batizado? Abre comigo aí em Atos capítulo 8, preste atenção. A única coisa, olha aqui para mim, que você precisa para ser batizado é ter fé em Jesus. Ter fé em Jesus. Eu quero dar uma lida com vocês num texto do capítulo 8 de Atos, lá a partir do verso 36. Então, olha aqui para mim. Filipe, ele estava em Samaria pregando o evangelho e tal. O Espírito Santo veio e arrebatou Filipe para uma cidade, por uma estrada deserta lá em Gaza. E a Bíblia diz que um eunuco etíope, ele estava nessa carruagem, né? E ele estava lendo a palavra de Deus. E a Bíblia diz, o Espírito Santo mandou Filipe se aproximar da carruagem. E aí Filipe se aproximou, está lá no capítulo 8 de Atos. E aí Filipe se aproximou, o camarada estava lendo a Bíblia. Filipe se aproximou e perguntou, você está entendendo o que você está lendo? Aí ele falou, como que eu vou entender se ninguém me explica? Aí diz a Bíblia que desde aquele ponto ele estava lendo o profeta Isaías. Isaías é sensacional, né? Está sempre sendo citado no Novo Testamento. Semana passada aqui eu falei sobre isso. Então ele estava lendo o livro do profeta Isaías, aonde, a partir daquele ponto das Escrituras, Filipe explicou para ele todo o plano da salvação. Começou a explicar para ele tudo o que tinha acontecido, o que Jesus tinha feito por ele. Você já ouviu o plano da salvação? Sim ou não? Você conhece, não conhece? Então é isso. Aquele plano que Filipe pregou para ele gerou o que no interior dele? Porque a fé vem pelo... então legal. Então Filipe pregou para ele, foi gerado fé no coração dele naquele plano da salvação. Filipe com certeza no meio da pregação falou sobre batismo. Você está entendendo? E olha a pergunta que ele faz para Filipe. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco disse, olhe, aqui há água. Por que ele disse isso, gente? Porque com certeza na mensagem Filipe deve ter falado a respeito do batismo nas águas. Da necessidade do batismo nas águas. Senão ele não ia sair com essa aí do nada. Tenta aumentar um pouquinho para mim o retorno que eu estou forçando. Então ele não ia sair com essa daí do nada. É algo que ele ouviu e falou, cara, aqui tem água, aquele negócio que você falou de batismo. Tu não falou? Falei, então o que me impede? O que me impede de ser batizado? De repente, essa pergunta está ecoando aí dentro do teu coração. O que me impede de ser batizado? Você quer ouvir a resposta de Deus ou você quer ouvir a resposta da tua mente? Porque a resposta da tua mente vai ser, você ainda precisa parar de fazer isso, você ainda precisa parar com aquilo, você ainda precisa melhorar, a resposta da tua mente vai ser essa. Agora, você quer ouvir a resposta do céu? Quer sim ou não? Quer? Passa para o próximo verso. Disse Filipe, você pode, se crê de todo o coração. Um único requisito, sabe o que é requisito? Requisito é algo que é indispensável para você alcançar alguma coisa. Isso é um requisito. O único requisito para que a pessoa seja batizada é crer no nome de Jesus. E olha a declaração que o cara deu, cara. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Meu irmão,
Isso é suficiente. Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e Ele morreu no seu lugar por causa dos seus pecados, você está completamente apto ao batismo. Completamente apto. Tá? Olha o que aconteceu no verso 38. Assim, Filipe deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. O camarada tinha acabado de ouvir a mensagem do Evangelho. Era um novo convertido daquele dia. Então o que é que eu preciso para ser batizado? Fé no nome de Jesus Cristo como Filho de Deus e como Salvador da minha vida. Nada mais. Nada mais. Quarta pergunta que eu ouço muito. Pastor, o batismo é necessário para a salvação? Essa pergunta é capciosa. É uma pergunta cabeluda. É. Porque usam a passagem do ladrão da cruz. Ele não foi batizado e foi salvo. Legal, ele estava pregado numa cruz. Você está? Então, o batismo é para salvação? Sabe qual é a minha resposta? Depende. Ah, pastor, depende não é resposta. Claro que não é, eu vou te explicar. Então, preste atenção. Bota Marcos 16:16 para mim de novo. Rafa tá um ninja hoje. Quem crer e for batizado será, mas quem não crer e não for batizado será condenado. Então percebe, a salvação é pela fé e somente pela fé. Não é batismo que salva, mas o batismo é uma demonstração da fé. O que está me impedindo de ser batizado? Será que isso não é uma expressão de uma incredulidade, pelo menos em alguma parte do Evangelho? Porque eu creio na promessa de cura, eu creio na promessa de prosperidade, eu creio quando a palavra diz que Ele morreu no meu lugar, eu recebo salvação, mas quando mandam me batizar, aí não creio. Será que não acaba sendo, o não me batizar não acaba sendo uma expressão? Porque é o que te impede? Você não está pregado numa cruz como o ladrão da cruz, então você percebe? O batismo ele vai comprometer a salvação a partir do momento que eu deixo de fazer por falta de fé. Porque aí eu não manifestei fé. Mas eu tenho fé, eu estou num leito de hospital. Eu aceitei Jesus no leito de hospital, não fui batizado, eu morri, eu estou salvo, você entendeu? Sabe o que é lindo? É que Deus contempla o coração de cada um, cara. O lindo, cara, é que... deixa eu te dizer aqui, cara. Não resista à palavra de Deus. Abre o teu coração, que é o Espírito Santo que está falando contigo, cara. Porque Ele te ama. Então o batismo acaba sendo uma expressão de fé. Não falei aqui que ele é uma confissão pública de fé? Então por que eu estou evitando? Por que eu não quero? O que está me impedindo? É interessante, cara, que no texto que eu falei aqui de Mateus 20... Bota para mim, Rafa. Mateus... Cara, deixa eu voltar aqui. Cara, que isso aqui é forte pra caramba, cara. Mateus 10, 32 e 33. Aí eu pedi, Mateus, isso. Aí eu falei, quem me confessar tal, bota no 34 logo. Não, olha só, cara, volta um pouquinho, volta no 32. Olha o contexto disso aqui, cara. Cara, isso aqui é muito poderoso, gente. Ele está dizendo que aquele que não confessar diante dos homens, não será confessado diante de Deus, amém? Aí volta, ali, ó, quem negar será negado. Aí olha o que ele diz no 34. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas vim trazer... Que declaração é essa de Jesus, gente? Não vim trazer paz, vim trazer espada. Continua no 35. Pois eu vim fazer que o homem fique contra seu pai, a filha fique contra sua mãe, a nora contra a sua sogra. 36. Os inimigos do homem serão da sua própria família. Mas que inimizade é essa? A inimizade por confessar o nome de Jesus.
Então, cara, o que ele está querendo dizer? Passa para o 37 para ver se é isso. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Jesus não está falando num contexto da gente não poder amar. Ele está falando num contexto da gente não deixar que nada se coloque entre nós e Ele. Nem que seja a nossa própria família. Nada pode estar entre você e o seu Salvador. Nenhum tipo de conceito, preconceito, nada. Amém, queridos? Então é assim que eu queria responder essas 4 perguntas. E agora eu passo, que eu não sei nem se vai dar tempo de entrar na mensagem de hoje, mas eu prefiro obedecer ao Espírito Santo. Amém? É isso aí. Eu quero falar sobre 2 maneiras erradas de pensar a respeito do batismo, que são campeãs de bilheteria. É o que eu mais ouço, que nós mais ouvimos. Primeira, eu não estou preparado para me batizar. Essa é a campeã. Não estou preparado, tem que esperar um tempo ainda e tal, não sei o que. Queridos, deixa eu te dizer, se você está se preparando para se batizar, o mérito é todo seu, parabéns. Percebe? Não é pelo mérito, mas é pela graça. Não é você que se prepara, é Ele que te capacita. Então eu não me preparo para me batizar, eu me batizo para estar preparado para o crescimento. O batismo, cara, é um passo na fé cristã. Eu não aceitei Jesus, então agora eu me batizo, continuo demonstrando a minha fé. E eu vou crescer. Aquilo que está errado na minha vida vai ajustar. Você está entendendo, sim ou não? Então é isso, queridos. Quero dar uma olhada com você num texto de Atos, capítulo 8 também. A partir do verso 13. Eu vou ler alguns versos, mas antes eu vou falar o seguinte para você. Vou te contar o contexto dessa história aí do capítulo 8 de Atos. O evangelho estava chegando em Samaria. Está prestando atenção em mim? O evangelho estava chegando em Samaria. E aí, cara, começaram a pregar, as pessoas estavam sendo salvas, os discípulos estavam fazendo muitos milagres ali e tal. E tinha um camarada lá que ele era mágico. Entendeu? Ele fazia um negócio também para chamar a atenção. Fazia umas magias para enganar o povo. E aí, cara, ele ouvindo o evangelho, ele foi impactado pela mensagem do evangelho, porque ele foi impactado pelos sinais que os discípulos estavam fazendo. Como ele atuava nessa área, ele falava, caramba, isso aí eu não sei fazer não. Porque estava sendo feito pelo poder de Deus através dos discípulos, você está entendendo? E aí aquilo impactou o cara. Aí o cara se entregou para Jesus. Aí olha só o que diz no verso 13. O próprio Simão, que era um mágico, creu. E depois que ele creu, o que aconteceu? Ele creu e foi batizado. Percebe, gente? Crer e ser batizado é uma sequência. Um leva ao outro. Não é crer, fazer um curso, esperar 2 anos, 1 mês, quando casar no papel, e ser batizado. Não, é crer e ser batizado. É uma confissão de fé, cara. Porque se eu espero acertar tudo, eu não estou agindo por fé. Estou agindo por vista. Quantas vezes a gente se batiza com tudo certinho, depois a pessoa se desvia do mesmo jeito? Não tem, queridos. A Bíblia diz que quando a gente lança semente na terra, a gente tem que tomar conta, porque não sabe qual vai vingar. A gente não sabe o que vai acontecer com a vida das pessoas. Pode batizar um todo certinho e se desviar. Pode batizar um que ainda está em processo de libertação e firmar. E aí? Você quer ter esse controle? Eu que não quero, senão só Deus. E durante muito tempo a igreja, dentro de uma religiosidade, quis assumir esse controle, decidindo quem tem que batizar ou quem não tem que batizar. Não cabe a nós. A palavra de Deus é clara. Então eu não batizo uma pessoa. Quando que eu não batizo? Quando a pessoa está numa prática de vida que a palavra de Deus condena e ela não concorda com a palavra. Eu estou fazendo isso aqui, mas eu não acho que isso aqui é errado não, pastor. Não vou largar isso aqui não. Não tem como batizar porque não creu. Agora, se a pessoa está numa prática de vida que ela sabe que é errado, não conseguiu largar ainda, está se esforçando, está lutando, por que eu não vou batizar essa pessoa? Eu sou perfeito? Todos nós estamos nos esforçando para deixar de fazer coisas, ou deixar de falar coisas, ou deixar de se comportar de maneiras que não gostamos. Então que julgamento é esse que a gente senta num trono de juiz? Você está entendendo sim ou não? É isso. É isso.
Aí olha o que aconteceu no verso, ele foi batizado, legal. Aí olha o que aconteceu a partir do verso 18, vê se é o 18 para mim, Rafa. Ó, aí ele começou a ver, olha só, ele começou a ver que o Espírito Santo, pelo qual os apóstolos faziam os milagres, ele era concedido por imposição de mão. E ele estava doido para fazer aquele negócio também. Mas qual era a intenção do coração dele? Aí olha só o que aconteceu. Vendo Simão que o Espírito era dado com imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes o quê? O cara foi batizado. Está oferecendo dinheiro aos apóstolos para receber o Espírito Santo. Por quê, cara? Porque a libertação é um processo. Mas isso não impediu que ele fosse batizado. Aí olha só no verso 19. E disse: dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Verso 20. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Verso 21. Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Verso 22. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor, talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração. Mas o cara tinha sido batizado, mas olha como é que ele ainda estava. Mas isso impediu dele ser batizado? Então por que a gente quer todo mundo certinho para batizar? O cara cometeu o mesmo erro que ele vinha cometendo antes. Mas aí ele foi repreendido. E aí ele vai se corrigindo. E aí você vai se batizar, você vai cometer erro, você vai ser repreendido. Você vai ser ensinado, você vai aprender. É batizando e ensinando, não ensinando e batizando. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a todas as nações. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo que vos tem falado. Então a gente batiza e ensina. Para a pessoa mudar de vida, porque é o ensino que vai transformar a vida. Por que é o ensino, Luiz? Porque é o ensino que produz arrependimento, metanoia, mudança na maneira de pensar. Olha ali como é que o problema estava na maneira de pensar, ó. Talvez ele perdoe o quê? Pensamento. Então, a verdadeira conversão, cara, é uma mudança na maneira de pensar, que precisa acontecer. Como está lá em Efésios capítulo 4, verso 22 ao 24. Né? Não precisa botar não, Rafa, que não está aqui, mas é para você entender. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe com desejos enganosos, serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo que se renova para ser semelhante a Deus em justiça e santidade que provém da verdade. Então eu mudo minha maneira de pensar para mudar minha maneira de viver. Você está entendendo? É isso. Então não tem essa de estar pronto. Em Atos 2:41, a Bíblia diz que Pedro pregou uma mensagem que impactou, cara, 3.000 pessoas. 3.000 pessoas aceitaram Jesus na mensagem de Pedro, em Atos 2:41. E o que ele fez com as 3.000? Atos 2:41, bota para mim, por favor, Rafa. Os que aceitaram a mensagem foram no mesmo dia, pastor, e naquele dia, repita, naquele dia. Repita, naquele dia. Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Será que deu tempo de fazer entrevista com todo mundo para saber como é que estava a vida? Aceitou Jesus? Vem ser batizado. Quer se batizar? Quero, então vai. Então não tem essa de estar preparado, queridos. Vamos para o apóstolo Paulo. Ele estava a caminho de Damasco. Eu quero te dizer quem é um apóstolo Paulo. Quero saber se você é pior do que ele. Tu já matou algum crente? Tu já perseguiu algum crente? Tu já prendeu algum crente por causa do nome de Jesus? Já? Então tu não é pior que Paulo. Porque Paulo fazia isso, estava presente na morte de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja. E aí, cara, olha o que acontece. Ele está indo para Damasco. A Bíblia diz que ele pegou autorização dos governantes para matar cristãos. Ele pegou autorização dos governantes para matar os cristãos. E sabe o que aconteceu? Ele estava indo para matar crente. No meio do caminho uma luz brilhou. Jesus apareceu, caiu do cavalo, ficou cego. Vai para a rua tal e tal. Vai para uma rua chamada direita. O camarada foi levado cego. E Deus, o mesmo Jesus que apareceu para Paulo, aparece para Ananias e fala: vai lá, eu não vou. Vai lá, eu não vou. Vai lá, eu não vou.
Esse cara está matando o crente, eu vou fazer o que lá? Vai lá, porque ele é para mim como vaso escolhido, e eu vou mostrar para ele o que ele vai sofrer ainda por causa do meu nome. Aí legal, cara, aí Ananias vai. Quando ele chega lá, ele ora por Paulo. O cara que estava cego começa a enxergar. E a bolsa dele estava cheia de quê? Carta para matar crente. Aí olha o que acontece em Atos 9. Cadê? 18. Atos 9, 18. Olha aí, ó. Imediatamente, quando Ananias orou por ele, algo como escamas caiu dos seus olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente, levantando-se. O que a gente está esperando? Se preparar para quê? Maneira errada de pensar. O inferno, deixa eu te falar, olha aqui para mim. O inferno vai cozinhando a igreja numa maneira errada de pensar. E vai, não, tu não pode se batizar. Cara, essa voz é do inferno. Tu não pode se batizar? Quem falou isso? A Bíblia diz, Felipe, você pode. A última maneira errada de pensar. Isso aqui eu nem chamo de uma maneira errada de pensar, mas é uma questão de entendimento mesmo. Já fui batizado, tenho que me batizar de novo? A gente ouve muito isso aqui. Tenho que me batizar de novo? Sabe qual é a resposta? Não. Ninguém que foi batizado tem que se batizar de novo. Ah, mas eu já fui batizado lá, então, se você foi batizado, você não tem que se batizar de novo. Mas a pergunta é, você foi batizado mesmo? Você estava lá conscientemente? Você fez confissão de fé? Foi batizado em nome de Jesus? Ou você foi levado lá para cumprir um ritual religioso? Se você foi batizado, não precisa ser batizado de novo. Agora eu vou te mostrar o que é ser batizado. Primeira coisa, batismo é por imersão completa. A própria palavra já diz, batismo, imersão nas águas. Não é por aspersão. Batismo válido biblicamente. Estou falando da Bíblia, tá, gente? Estou falando da Bíblia, da Nova Aliança, do Novo Testamento. Batismo de Jesus. Batismo em nome de Jesus, que nem é o batismo de João Batista, porque João não batizava em nome de Jesus. João batizava para arrependimento. Batismo em nome de Jesus veio depois que Jesus morreu e ressuscitou. E João Batista já tinha morrido. Então João não batizava em nome de Jesus. Estou falando do batismo da Nova Aliança. Batismo da Nova Aliança é por imersão. Imersão completa nas águas. Batismo também é para arrependimento. Atos 2,38. Põe para mim, por favor. Naquele mesmo texto de Pedro. 2,38, Atos 2,38, 2,38, não é 23,8, é 2,38. E aí, Pedro, quando ele termina de pregar, aquela mensagem impactante, o que nós fazemos agora para receber a salvação? Olha a resposta de Pedro: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus e receberão o dom do Espírito Santo. Percebe? Batismo é para arrependimento de pecado. Deixa eu te perguntar, quando você foi batizado, você se arrependeu? Se arrependeu? Não, se você se arrependeu, se você estava consciente, se arrependeu, o teu batismo é válido. Então, duas etapas. Foi por imersão? Se arrependeu, conscientemente, eu me arrependo. Vocês viram o Pedro estava inconsciente ali no vídeo? O Pedro estava inconsciente no vídeo que eu passei? Estava bem consciente, né? Eu perguntei para ele, você crê em Jesus como Senhor da sua vida? Sim. Você promete viver para Ele por toda a sua existência? Sim. Está disposto a obedecer a sua palavra? Sim, conscientemente. Perguntas e respostas de maneira consciente. Isso é uma confissão pública de fé. Então, batismo é arrependimento. E o batismo, queridos, tem que ser em nome de Jesus. Está aí claramente. Ah, eu fui batizado numa igreja tal, mas você foi batizado em... Não, eu fui batizado em nome do bispo lá da igreja. Não. Quem morreu na cruz por você foi Jesus Cristo. O batismo é em nome de Jesus, é o batismo válido. Então são essas três características do batismo válido. Batismo por imersão,
de maneira consciente para arrependimento e em nome de Jesus. Se você se batizou dessa maneira, você não precisa se batizar de novo. Agora, se você se batizou de outra maneira, na verdade, você não foi batizado. E aí você tem que se batizar. Então não é se batizar de novo, é se batizar de verdade. É a palavra de Deus que diz isso, tá, queridos? Não fique com raiva de mim, é a palavra de Deus. Em nome de Jesus, eu quero te mostrar uma passagem interessante, cara, que saltou aos meus olhos isso aqui. O Espírito Santo me mostrou, nunca tinha prestado atenção nisso. Atos 19, do verso 1 ao 6, para fechar. E a gente já prepara, Lolo, pede para a Lohane preparar as crianças, que eu não vou nem entrar na mensagem do corpo de Cristo, que não dá mais tempo, hoje é dia das mães. Quero liberar a galera o mais rápido possível. Tá, eu vou terminar de falar esse tópico agora, a gente vai assistir a homenagem das crianças para as mamães, tá? E depois a gente vai orar pelas mamães e vamos embora, amém? A mensagem de hoje é essa. Pessoal, líder de célula vai ter que se virar para falar disso lá na célula. Não quero nem saber. É isso aí. Vão ter que se virar. É isso aí. Aleluia. Deixa o Espírito Santo te conduzir lá na célula. Deixa o Espírito Santo tratar as vidas. Quem comanda o culto é o Espírito Santo. Não é homem. Homem não faz nada. Ninguém se converte porque o homem pregou bonito. O homem não é nada. O homem nada é. Nada é. Deus é tudo em todos. Ele é tudo em todos. Ele está cuidando de você porque Ele te ama. Ele não quer que você fique empurrando esse negócio com a barriga, porque acaba sendo uma demonstração de incredulidade. Você fica sem desfrutar das bênçãos de Deus, porque a bênção é pela fé. Aí olha só, cara, em nome de Jesus. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou em Éfeso. E ali ele encontrou alguns discípulos. Então o apóstolo Paulo estava viajando e tal, ele chegou em Éfeso, que era uma cidade. E ali ele encontrou alguns discípulos. Verso 2. E lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Preste atenção. Eles responderam: não. Nem sequer ouvimos que existe o Espírito. Então eu sempre olhei para essa passagem aqui com o batismo que Paulo colocou sobre eles como sendo o batismo no Espírito Santo, mas não foi. Eu vou te mostrar. Ele perguntou: vocês receberam o Espírito Santo? Não. A gente nem sabe que existe, então legal. Aí olha a pergunta que Paulo faz. Verso 3. Então, que batismo vocês receberam? Opa, falou de que aqui, gente? Falou de batismo. Ué, se vocês... Vem pregar comigo. Se vocês não receberam, olha aqui para mim, só não preste atenção nele. Deixa ele à vontade. Então, que batismo vocês receberam? Que batismo? Tu se desligou por causa da criança, né? Tu estava participando direitinho, crente. O batismo de João, crente, se liga aqui. Então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de... responderam eles. Aí olha agora no verso 4. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Mas ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele. Isto é, em... então vocês não foram batizados no nome de Jesus. Foram batizados no batismo de João. Arrependimento, não é o batismo da nova aliança. Aí Paulo fala assim: então vamos corrigir esse negócio? Vamos, os caras já tinham sido batizados por imersão e para arrependimento, mas faltava um item dos 3 que eu falei, que era em nome de Jesus. Não tinha sido em nome de Jesus. Aí olha o que Paulo faz no verso 5. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Vamos batizar de novo, porque vocês não foram... Percebe a importância da correção? Percebe a importância? Ele corrigiu algo. Batismo em nome de Jesus, arrependimento e por imersão. Isso tem que ser corrigido. Porque é um sacramento cristão, querido. Tem que ser feito mediante a fé.
Tá bom? E aí no verso 6, olha lá. Quando Paulo percebe que não foi no batismo, depois do batismo nas águas, Paulo fez o quê? Impôs as mãos, e aí sim veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Então foi ato contínuo. Não foi que Paulo ali estava batizando eles no Espírito. Paulo batizou nas águas, ato contínuo, e impôs as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Amém, igreja? É isso. Muito claro na palavra de Deus, a escolha é sua. É obedecer ou não obedecer, crer ou não crer, agir ou não agir, a escolha é sua. Mas o Espírito Santo que está no teu interior, ele vai comunicar contigo. Porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela explica tudo. Não é invalidar, queridos, presta atenção, não estamos aqui para invalidar a religião de ninguém. Não vale nada do que você fez, não vale nada, não. Mas a gente precisa entender que conhecereis a verdade. E a verdade, quando o conhecimento chega, a gente precisa andar conforme. Quanta coisa errada a gente já... Errada não. Ou não tão certa, ou não tão correta assim a gente fez na vida, porque não sabia como que era para fazer. Não significa que está errado. De repente está incompleto. Como o batismo dessa galera aqui estava incompleto. Necessário foi completar. Fazer como tem que ser feito. Amém, igreja? Então é isso, queridos. Foi isso que o Espírito Santo comunicou no meu espírito ao longo de toda a semana. Porque sábado tem batismo. E se você, cara, já recebeu Jesus, se você crê no nome do Filho de Deus, não tem por que você adiar mais isso, a não ser que você queira. Porque a próxima oportunidade só no final do ano. Só no final do ano. Não deixe a vergonha, o medo, questões de família impedir você. Pastor, mas já fechou. Se você quer se batizar, nós vamos levar você. Vamos levar você. Só você procurar o Sheldon, a Sheila. Sheldon, essa palavra entrou no meu coração, cara, eu vou me batizar. Cara, isso daí é humildade, sabia? Cara, não. Cara, eu vou me render ao que foi explicado hoje, porque eu não entendo tanto, cara, eu vou decidir acreditar na palavra. Isso é humildade. Coração aberto, corrigível e ensinável. É a condição do nosso coração. Amém, queridos? Então fica com essa palavra no teu coração. Se você tomar a sua decisão, procura o Sheldon, a Sheila, porque a gente precisa se organizar, precisa ter beca. Mas eu não fiz o curso. Tu não entendeu nada, hein? O curso vai ter de novo depois do batismo, querido. Você vai ser ensinado. Mas o fato de você não ter feito curso não impede você de ser batizado. Você está entendendo, sim ou não? É isso. Pode, Luiz, uma pessoa se batizar e nunca mudar de vida? Pode. Agora, pode também uma pessoa não se batizar e mudar de vida? Fica mais difícil. Porque o batismo ele te reveste de uma autoridade, porque você dá uma declaração para o inferno, eu sou de Jesus. E aí ele fica na dele. Você dá uma declaração. Então, cara, não tenho que esperar. Mas que... Não. Não vem para cima de mim com mais pastor, não tem mais pastor. É a palavra de Deus, argumentos, filosofias humanas não vão resolver nada na tua vida. Amém? Vamos assistir a apresentação das crianças?